Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Gabriela Cabral e no vídeo de hoje nós vamos ver acerca de um livro que eu terminei semana passada, graças a Deus. Esse livro aqui, eu li, ele é curtinho até, ele tem, na verdade, quantas páginas? O livro mesmo, ele tem apenas 98 páginas, ele é bem curtinho, mas ele muda a sua vida e transforma toda a sua visão sobre os problemas espirituais e suas consequências e efeitos sobre a vida, né? E esse livro aqui se chama Santos em Restauração, do pastor Ubirajara Crespo, que já foi recolhido pelo Senhor, entretanto está dormindo em Cristo, né? Mas o seu livro continua fazendo efeito na vida das pessoas. Bom, esse livro aqui ele fala então sobre os problemas espirituais e o quão ele pode ser a causa de problemas emocionais e também físicos, acredite. Porque se os problemas emocionais podem causar problemas físicos, tais como ansiedade e depressão, quem dirá problemas espirituais que são a raiz do ser humano, né? Então, esse livro aqui é bem profundo. E no primeiro capítulo desse livro, para a gente começar a análise desde já, nós podemos ver aqui que ele fala sobre o título do livro, do capítulo é Guerra. E ele fala sobre aqueles inimigos que têm uma aparência boa, mas que na verdade são terríveis. E eu me lembrei de uma postagem do pastor Jack, da Igreja Vintage. Eu até vou deixar aqui embaixo para vocês verem um post que eu também postei. É um livro interessante, é um post que fala sobre, é um post interessantíssimo, que fala sobre como algo bom pode se tornar ruim por por ter sido colocado no lugar de Deus. Então, ter se tornado um ídolo, né? Então, quem diz isso é o pastor Tim Keller, inclusive. O que acontece, então? Vou dar um exemplo aqui do perfeccionismo. O perfeccionismo ele começa quando a pessoa ela quer fazer algo bom, claro, ela quer fazer o melhor e fazer o melhor, querer fazer o melhor é algo extremamente normal e deve ser assim. Entretanto, quando a pessoa quer fazer algo bom e dá vazão para que o mal contamine essa ação boa, então, por exemplo, a pessoa não faz mais para a glória de Cristo ou para ajudar o outro, mas com orgulho de si mesmo para a sua própria glória, aquilo é contaminado e se torna algo ruim. E aí a pessoa se torna perfeccionista. O que é o perfeccionismo? Se não querer ser o melhor competitivamente diante das pessoas. A pessoa não quer ser melhor para si mesma, ela quer ser melhor para os outros. Essa é a realidade, é a raiz do perfeccionismo, que está muito ligado a esse problema espiritual do egoísmo e do orgulho. Então, olha só, nós já pegamos aqui esse ramo do problema e nós estamos aqui analisando algo que precisa melhorar na vida espiritual da pessoa. Porque se ela não melhorar lá na raiz, os ramos não vão ter um progresso, um crescimento e um desenvolvimento. Então, esse livro aqui é muito interessante, ele aborda sobre isso também. Por isso, eu recomendo muito para você que sente que precisa de um crescimento, que precisa de uma renovada espiritual e que sua vida parece que não vai para frente, leia a Bíblia, claro, ore e também recomendo que leia esse livro, que ele pode transformar a sua visão sobre o mundo. Bom, uma outra coisa muito boa que esse livro faz é no capítulo 6, onde ele fala sobre o fim das pessoas, como serão as pessoas no fim dos tempos, né? Então ele fala, por exemplo, naquele versículo de 2 Timóteo 3, do versículo 2 ao versículo 5, que eu vou deixar aqui na imagem do vídeo, para vocês derem uma lida, onde ele fala, né, que o ser humano vai ser egoísta, desobediente a Deus, ou melhor, desobediente aos pais e às mães, né, desobediente a Deus é algo óbvio, porque se comete tudo isso, está desobedecendo a Deus. E ele faz de uma forma bem pedagógica, bem didática mesmo, falando sobre cada pecado desse, listando o que é cada pecado. Então, nós vamos poder melhorar. A Bíblia fala que a verdade liberta. E o povo perece por falta de conhecimento. Então,
se nós conhecemos o que é o egoísmo, o que é a ganância, o que é a arrogância, nós vamos ter que melhorar naquilo, porque nós sabemos o que é e não podemos repetir. Então, é muito interessante essa parte do capítulo. Eu fiz várias anotações para mim mesma ali no caderno, falando o que era cada coisa. Por exemplo, ele fala aqui do egoísmo, que fala que a pessoa não consegue compartilhar a sua vida, suas conquistas. Ela acha que não só ela é o centro do mundo, como ela não consegue ser amiga dos outros, ter uma amizade saudável com o outro. Então, esse livro é muito, além de ser muito bom para a melhora espiritual e emocional, ele é ótimo para a vida teológica também. Uma outra parte bem importante que eu vi desse livro também é acerca da maldição, que ele fala que a maldição não é estar em dívida com o demônio, né, com o inimigo, mas em estar em dívida com Deus. Isso porque a pessoa desobedeceu em algum momento e ela trouxe aquilo para a vida dela. Ela mesma decidiu, porque são as consequências do seu pecado. E é interessante que a maldição não é herdada, mas as consequências do pecado podem ser transmitidas não porque a pessoa ela herda aquilo, mas porque as consequências podem refletir efeitos sobre o outro. Então, por exemplo, Davi, ele trouxe morte à casa dele porque ele cometeu a morte. O salário do pecado é a morte. Então, ele adulterou com Batseba e matou o marido dela, né? Como todos já sabem. E 3 de seus filhos foram mortos e uma filha dele foi violentada. Então ele trouxe o pecado para a família dele, trouxe a morte, porque ele pecou, ele abriu a brecha, ele abriu a vazão. Esse livro aqui ele é baseado nisso, na verdade, na vigilância e na brecha que as pessoas abrem e que essas brechas transtornam a vida, a história inteira de uma pessoa. E que se elas não forem reparadas, elas vão trazer mais atrocidades e momentos terríveis. Então, esse livro também fala sobre exemplo, que os pais, se eles querem, tal como está escrito lá em Gênesis 1:24, que Deus ordenou que o homem gerasse os semelhantes a si. E é isso que nós vamos gerar, né? Um pai e a mãe, eu não tenho filhos, mas quando eu tiver, se o Senhor permitir, temos que gerar filhos se queremos ter filhos com virtudes e que sejam uma bênção para a glória de Deus, nós temos que ser assim. Então esse livro ele fala sobre exemplo, fala sobre prática, mas nós temos que conhecer a teoria, nós temos que saber do conhecimento, mas temos que aplicá-lo. Ele fala sobre várias coisas nesse sentido e ele é muito interessante. Então eu recomendo muito a você que precisa dar uma renovada na sua vida, que sabe que precisa melhorar. Comece pela Bíblia orando, mas também leia esse livro, que eu tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado e que tenha edificado a vida de vocês. Que o Senhor Jesus abençoe muito a vida de vocês. Um beijão. E olha, eu quero mais recomendações nesse estilo, hein? Comenta aí pra gente saber mais sobre. Um beijo. Tchau, até a próxima.